Vamos hoje para a nossa segunda aula de gestão pública. Como eu falei para vocês, a gente vai estudar um pouco o que é o direito administrativo, bem como os princípios. Na aula que vem a gente já vai fazer um trabalho, viu, gente? Hoje eu vou falar só sobre os dois primeiros princípios e na aula que vem a gente vai falar dos 3 outros. Pois bem, o que é o direito administrativo? Vamos ler aqui junto comigo. Para iniciarmos nossa discussão, é importante destacarmos que no Brasil são 2 as grandes áreas do direito: direito privado e direito público. Vocês tiveram até essa disciplina, não foi comigo. Mas lá, essa separação a gente explica exatamente como acontece. Fazem parte do direito privado, o direito civil, comercial e o trabalhista. E no direito público estão o direito constitucional, administrativo, penal, tributário e financeiro. Quando estudamos o direito administrativo, a primeira noção que surge é a do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. É a sua indisponibilidade pelo poder público. Gente, se vocês forem gestores públicos, sempre o interesse público ele vai ser supremo, ele vai sobressair sobre os interesses privados. Ou seja, toda ação da administração pública é um dever para com o cidadão que é contribuinte, eleitor, cidadão. Deixa eu pôr aqui. Um minutinho, gente. Vou colocar uma caneta. Gente, o Estado, né? Prefeitura, governo. Eu falo prefeitura para ficar mais claro para vocês. O Estado, todo ente público, tem, por exemplo, o poder de polícia para lacrar um estabelecimento irregular e tem o dever também de interditar. Então, o gestor público, ele tem o poder e o dever de fazer o que é certo. Então, com base nesse exemplo, podemos afirmar que o interesse público se sobrepõe ao interesse do particular. Por quê? Vamos supor, eu sou prefeita e eu sei que o estabelecimento da Janine está todo cheio de rato. A vigilância sanitária tem o dever de ir lá interditar. Mas como a Janine é minha amiga, eu faço vista grossa e não interdito o estabelecimento dela. Eu estou indo contra um princípio que a gente vai estudar depois. Porque o interesse público ele tem que estar acima da minha amizade com a Janine. Se lá está cheio de ratos, se isso está colocando a coletividade em perigo, eu tenho o dever de ir lá interditar. Continuando aqui, gente. E o Estado, por sua vez, não pode atuar de uma outra forma que não seja levando em conta esse princípio, pois o interesse público é indisponível. O que é indisponível? É algo que não pode ser dispensado. Ou seja, o Estado tem o dever de agir. Essa é a noção do direito administrativo adotado no Brasil. Conceito de direito administrativo, que vocês colocarem aí. Lembrando que essas anotações que vocês têm que me enviar no final do mês vale 2 pontos em 5, muita coisa. O direito administrativo é o ramo do direito público que trata de princípios e regras que disciplinam a função administrativa e que abrange entes, órgãos, agentes e atividades desempenhadas pela administração pública na consecução do interesse público. Gente, observação. Todos os gestores públicos precisam se pautar no direito administrativo para trabalhar na administração pública. É uma cartilha. Estudar direito administrativo é importante, pois possibilita conhecer as regras jurídicas que permitem o funcionamento da administração pública. Ou seja, o direito administrativo, gente, é uma cartilha do administrador público. É nele, dentro das normas de direito administrativo, que a gente vai estabelecer as regras do jogo para se trabalhar na administração pública. Hoje a gente vai falar de 2 princípios constitucionais, o primeiro da legalidade, o segundo da impessoalidade, que são um dos mais complexos. Vou pegar leve com vocês, que hoje é sexta-feira, mas eu quero que vocês anotem principalmente o que eu falo. Vou colocar uns conceitozinhos aqui. Só que o que eu falo é mais importante do que o conceito, porque não tem como eu colocar isso tudo dentro do conceito. Princípio constitucional, gente, é porque ele está dentro da Constituição Federal. Assim, fala no artigo 37. A administração pública, direta, indireta ou fundacional, a gente vai estudar aqui que é a administração pública, direta, indireta e fundacional.
A direta que vocês conhecem é a prefeitura, os governos normais. Depois a gente vai estudar indireta e fundacional. Então vamos lá, retomando. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte, aí lá ele vai colocar umas outras coisas, mas vamos lá, ao primeiro princípio, ao da legalidade, é um dos mais importantes. Eu coloquei esse resuminho aqui, mas prestem muita atenção na minha explanação, tá bom? O princípio da legalidade é aquele princípio que está relacionado à competência. No direito, gente, quando eu falo essa palavra competência, esse termo competência, não quer dizer que eu tô falando de uma pessoa estudada, de uma pessoa competente, daquela pessoa inteligente pra caramba, não é nada disso. Competência aqui no direito é aquilo que a lei estabelece como competência de atuação. Você não pode confundir o princípio da legalidade do direito administrativo que a gente está estudando agora, aquele que é aplicado na administração pública, na gestão pública, com o princípio da legalidade do artigo 5º, que vocês estudaram lá na disciplina de Direito Público e Privado. Esse princípio da legalidade do artigo 5º fala o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, a lei fala lá, no caso dos particulares, se não tiver proibido na lei, eu posso fazer o que eu quiser. No nosso caso, do princípio da legalidade administrativa, do direito administrativo, ele determina que o administrador público não pode fazer o que ele tem vontade de fazer, como a gente pode fazer como particular. O administrador público, gente, o gestor público, ele está restringido a fazer apenas o que a lei determina, o que a lei obriga, o que a lei permite, ou especifica que ele pode fazer. Ou seja, compete ao gestor público agir de tal forma, vai estar na lei. Então, se o gestor público agir somente dentro dos limites que a lei impõe a ele está agindo de acordo com o princípio da legalidade. Se vocês quiserem colocar isso só para fazer um fechamento, para resumir. Resumindo então, o princípio da legalidade é isso. O administrador público não pode fazer o que ele bem entender. Ele só pode fazer o que a lei lhe está a ser da competência dele. Ele tem que seguir o que está na lei. O administrador público só pode fazer o que a lei permita que ele faça. Ok? Não esqueçam disso, é muito importante. Tá meio abstrato agora, mas a gente vai fazer um trabalho na próxima aula, no horário da aula. Eu peço que todo mundo esteja online para a gente fazer esse exercício. Vai ficar mais claro. Vamos para o próximo princípio, o princípio da impessoalidade. Vocês estão vendo aqui, ó, tem até uma setinha, né? Acho que eu já falei disso para vocês, o LIMP, né? Que é da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Uma setinha para decorar. Vamos para o princípio da impessoalidade. Gente, o princípio da impessoalidade é aquele que determina uma das coisas mais importantes da administração pública, gente. É a coisa mais relevante que tem dentro da administração pública. É que, se caso o administrador público se encontrar diante de uma situação onde tenha confronto entre o interesse público, o interesse da coletividade ou o interesse privado, ele sempre tem que tomar a decisão de acordo com o interesse público, gente. Sempre. O interesse da coletividade aguarda isso dele. Lembre-se sempre disso. Na administração pública, o interesse é sempre o público. O privado que se exploda. Então, eu não quero saber, por isso que eu preciso da impessoalidade. Eu não quero saber para quem eu estou governando. Eu não quero saber quem são os meus melhores amigos. Eu não quero saber quem votou em mim. Eu governo para todo mundo. O princípio é da impessoalidade. Não importa a pessoa. Esse é o primeiro ponto do princípio da impessoalidade. Só que a gente tem que ter muita atenção
para esse artigo 37 aqui, parágrafo 1º, para a gente não confundir ele com o princípio da publicidade. Esse princípio a gente vai ver depois o que ele é. É porque ele fala de publicação de atos, é só para vocês não confundirem. Esse artigo 37, parágrafo 1º, ele traz o seguinte: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, gente, esse parágrafo ele traz duas vedações. O que é vedação? É proibição. Primeira proibição: propaganda partidária a partir do momento da publicação dos atos de governo. E a segunda vedação: propaganda pessoal. A ideia é o seguinte: vamos supor, eu como prefeita de Guatama, ou então eu como gestora pública, né? Eu trabalho lá, sou servidora pública da prefeitura de Guatama. Eu não posso utilizar dos atos de governo, sabe aquelas obras que a prefeitura inaugura? E utilizar isso para promover um partido, me promover como prefeita, entendeu? Um exemplo claro disso é colocar um outdoor escrito assim: inaugura uma praça. Mais uma obra conquistada pela prefeita Lívia para o povo de Guatama. Por quê? Constou o nome. Não pode constar o nome do prefeito. Ou então, por exemplo, teve um prefeito aqui que o símbolo dele era um cigano. Ou colocar lá tipo um cigano, porque todo mundo vai saber que é ele, entendeu? Ou o Johnny Quadros, que o símbolo dele era uma vassoura. Se o símbolo ligar a pessoa do prefeito, não pode ser usado. Gente, isso vale também para vereador, para secretário de saúde, né? Qualquer gestor não pode colocar o nome pessoal em publicidade de obra pública, nem em nome de partido. Por quê? Porque aí isso fere o princípio da impessoalidade. Porque a partir do momento que eu ponho o meu nome nas obras, fica parecendo que a prefeitura é minha, que a prefeitura é pessoal minha. E não, aqui quem está fazendo é o governo, não é o prefeito, entendeu? Mas a gente pode colocar assim, no outdoor, isso é permitido. Mais uma obra da prefeitura de Guatama, pode colocar da gestão 2002 a 2008, isso pode. Por quê? Não constou nome, não constou símbolo, não constou imagem. Não caracterizou promoção pessoal. Se eu colocar isso, uma pegadinha dessa na prova, colocar uma propaganda para vocês falarem se essa propaganda está de acordo ou não com o princípio da impessoalidade, eu vou querer que vocês falem sobre isso. Beleza? Bom, esses são os dois princípios mais complexos. Na próxima aula a gente vai falar sobre moralidade, publicidade e eficiência. Eu quero parar por aqui nessa aula só para vocês fazerem as anotações desses dois, que isso aqui vai ter muita questão em prova. E lembrando para vocês sobre a distribuição dos pontos, né, do nosso bimestre, que vai do dia 3 de agosto ao dia 2 de outubro, vai ocorrer da seguinte forma. Eu vou mandar um link para vocês do YouTube e esse resumo no caderno sobre essas videoaulas vão valer 2 pontos. Vocês vão me enviar fotos do caderno de vocês por e-mail no final de cada mês, ou seja, no final desse mês vocês vão mandar tudo que vocês fizeram de resumo dos links. Eu, se não me engano, né, já mandei 2 links, então vocês têm que fazer 2 resumos. Coloquem data para mim para facilitar na hora da correção. 2 pontos de trabalho e 1 ponto de prova. Próxima aula vai ter trabalho e o trabalho ele tem que ser entregue no horário da aula, beleza? E já vai estar incluso aqui, ó, nesses 2 pontos de trabalho. Eu tô batendo muito em cima desses princípios porque realmente é muito importante. Bom final de semana para vocês, bons estudos. Com Deus.